Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos para a resolução de mais um exercício aqui, dessa vez mancal de deslizamento. Bem, o enunciado aqui diz o seguinte: um mancal de deslizamento com 40 mm de diâmetro, 20 mm de comprimento, 0,03 mm de folga radial será utilizado para suportar uma carga radial de 1.800 N a 1.800 RPM. Esse mancal será lubrificado com óleo SAE 20, fornecido a pressão atmosférica. Estima-se que a temperatura média de trabalho do filme de óleo seja da ordem de 50 graus Celsius. Então tem um conjunto de informações aí, e aqui na letra A ele vai pedir: utilize as cartas de Raymond e Boyd para estimar a espessura mínima do filme de óleo, o coeficiente de atrito do mancal e a pressão máxima do filme de óleo. Foram as três cartas que a gente viu na aula. E a letra B pergunta: esse mancal está na zona ótima de trabalho? Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada aqui. O que a gente vai precisar fazer? Quando a gente estuda mancal de deslizamento, a gente tem duas opções: ou usar a equação de Petrov, que é uma estimativa para calcular o coeficiente de atrito, no mancal, e calcular assim a força de atrito gerada, o torque de atrito, a potência perdida para o atrito. E a gente pode usar também as cartas de Raymond e Boyd, que são cartas mais atualizadas, elas são mais precisas, porque a equação de Petrov ela é deduzida a partir de uma série de simplificações. Então essas cartas elas vão trazer resultados mais precisos para a gente. Bem, o que a gente precisa para usar as cartas então? Antes de mais nada, a gente vai ter que calcular o chamado número característico do mancal ou número de Sommerfeld. Ele é dado, deixa eu pegar a caneta aqui, ele é dado pela letra S. S é igual R sobre C ao quadrado, onde R é o raio do eixo, C é a folga radial, multiplicado aqui por μ, que é a viscosidade absoluta, N, a rotação, a velocidade de rotação em voltas por segundo, dividido por P, a carga unitária do mancal. Então, algumas informações foram fornecidas diretamente, como por exemplo a folga radial, a letra C foi fornecida diretamente. Outras foram dadas para a gente encontrar por algum caminho, Por exemplo, o raio. O raio não foi fornecido, mas foi fornecido o diâmetro de 40 milímetros, que corresponde então a 0,04 metros. Logo, o raio é igual a 0,02 metros. Já vou anotar aqui também, foi dado lá no enunciado o comprimento, 0,02, 20 milímetros também. A velocidade que foi fornecida lá para a gente foi em rotações por minuto. Para a gente encontrar a velocidade em rotações por segundo, basta a gente dividir aqui por 60. Foi 1.800 foi fornecido, dividindo por 60, que vai ser igual a 30 rotações, ou voltas por segundo. Vou colocar aqui a unidade como RPS, rotações por segundo. A viscosidade a gente vai extrair dessa carta que eu trouxe aqui. Segundo a classificação SAE, a gente tem algumas opções de óleos aqui, óleos lubrificantes. Tem a viscosidade absoluta nesse eixo, no eixo Y aqui, e a temperatura no eixo X. Foi informado que a temperatura de operação é 50 graus Celsius. Então, se a gente pegar aqui 50 graus Celsius, olhar aqui na curva que representa o SAE 20, para a gente extrair o valor da viscosidade absoluta. Eu extraí do gráfico ali então o valor de 28, porque 28 a gente está aqui acima do 2 e abaixo do 3, segundo a divisão, segundo a escala aqui, a gente está na posição 2,8, só que é 2,8 vezes 10, um gráfico em escala logarítmica. Então, 28 milipascal a unidade aqui, é 28 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo, essa unidade. Certo? Aí, para fechar, para a gente conseguir de fato calcular a equação de Sommerfeld, só falta agora calcular quanto que vale o valor da carga unitária, para calcular o número de Sommerfeld.
Aí é só a gente fazer P é igual ao valor da carga, da força, dividido por D, que é o diâmetro do eixo, vezes o comprimento desse mancal. Então, a carga foi dada também como sendo 1.800, o diâmetro 0,04, né, passando para metro, e o comprimento 0,02, 20 milímetros. Fazendo esse cálculo, eu encontrei aqui 2,25 vezes 10 a 6. Né? Vezes 10 a 6 é mega e a unidade aqui é pascal, né? Porque a gente dividiu Newton por metro quadrado, então a gente chega em pascal, 2,25 megapascal. Com isso, agora, só a gente finalizar aqui no cálculo do número de Sommerfeld. O R vale 0,02, a folga é 0,03, que foi fornecida lá no enunciado, mas o raio está em metro, a gente tem que passar a folga também para metro. Essa folga aqui está em milímetro. Para passar para metro é só multiplicar por 10 a menos 3. Eleva esse termo ao quadrado e multiplica por viscosidade, 28 vezes 10 a menos 3. Vezes a velocidade de rotação, 30 voltas por segundo. Dividido pelo valor de P, 2,25 vezes 10 a 6, né, que é o mega. Com isso, a gente chega no valor aqui para o S, igual a aproximadamente, tá? Vou colocar aproximado, 0,166. Então, o número de Sommerfeld, o número característico do mancal, 0,166. O que a gente vai fazer agora? Vamos usar as cartas de Boyd aí que foram pedidas. A primeira delas que eu trouxe aqui, ela vai fornecer a razão espessura mínima, que é representada por H0, dividido pela folga radial, H0 sobre C, em função desse número de Sommerfeld. E para a gente usar esse gráfico, a gente precisa de outra informação também, que é a proporção L dividido por D. Então, o L é 0,02, o D 0,04. Essa razão aqui corresponde a meio, né? A 1 sobre 2. Então, a gente vai usar essa curva aqui de 1 sobre 2. Aqui tem as outras opções, 1 sobre quarto e infinito, no valor teórico de infinito, né? Para essa proporção. Se a gente quiser trabalhar com um valor que seja diferente dessas quatro curvas aqui, a gente precisa interpolar, tá? Aí no livro Componentes de Máquinas de Stigler e também no projeto de componentes mecânicos do Juvenal, tem como a gente interpolar, tem equação para a gente fazer essa interpolação, tá certo? Mas aqui, coincidindo a gente estar aqui em uma das curvas, a gente vai usar essa curva aqui então, ó, a 1 sobre 2 como referência. Aí a gente vai pegar o número de Sommerfeld de 0,166, aí vamos vir aqui no eixo aqui embaixo, a gente tem 0,1, que corresponde a 0,100, e tem o 0,2 aqui, que é o 0,200. Então a gente vai estar entre esses dois aqui. Né? Cada tracinho desse aqui ó, tem 1, 2, 3, 4 e o quinto, né, para chegar até o 0,2. Então significa que cada tracinho desse aqui corresponde a 0,02, né, ou 0,020. Então é 0,100, 0,120, 0,140, 0,160, 0,180, 0,200. A gente quer o 0,166. Ele vai estar então depois do 160 e antes do 180. Né? Vai estar mais ou menos por aqui. Então pego ele aqui, 0,166, até a curva de 1 sobre 2, L sobre D igual a 1 sobre 2, jogo para cá, encontrei aqui um valor de aproximadamente 0,29 para a proporção. Isso significa o quê? Que H0 sobre C é igual a 0,29. Certo? Se eu quiser calcular o HC, é só eu pegar e multiplicar pelo C. Deixa eu fazer isso... deixa eu apagar aqui e fazer aqui. Então, H0 vai ser igual a 0,29 vezes o C, que é 0,03. Aí estou colocando em milímetros, tá certo? Colocando em milímetros. Aí eu chego no H0 de 0,00, mais um zero aqui, 0,0087 milímetros. Certo? Esse é o valor da espessura mínima do filme de óleo. Aí tem uma restrição para essa espessura mínima, né?
para garantir que a gente esteja trabalhando de fato com uma lubrificação hidrodinâmica, essa espessura mínima ela tem que ser maior do que, vamos usar aqui a equação para milímetros, ela tem que ser maior que 0,005 mais 0,00004 vezes o diâmetro. Então vamos fazer esse cálculo, 0,005 mais 0,00004 vezes o diâmetro, que é 0,04, né? Na verdade a gente pode colocar ele em milímetros. Em milímetros então ele é 40 milímetros. Fazendo essa multiplicação, essa restrição vai dizer que a espessura mínima tem que ser maior do que 0,0066 em milímetros. Então essa aqui é a condição. A espessura mínima tem que atender a essa condição. E nesse caso especificamente, a espessura mínima foi igual a 0,0087. Então significa que a gente está na condição de lubrificação hidrodinâmica. Além disso, a gente ainda pode aproveitar essa figura aqui para responder a letra B também do exercício, que pergunta se esse mancal está operando na zona ótima, né? E aqui a gente consegue ver, nessa carta traz para a gente aqui essa parte clara aqui do meio, nessa parte branca aqui, a zona ótima. Como a gente está aqui dentro dessa zona, significa, aí respondendo a letra B, que a gente está sim operando na faixa ótima de operação. Certo? Aí vamos usar agora as outras cartas aqui para calcular os outros parâmetros que foram pedidos. Pediu também o coeficiente de atrito, aí para isso a gente usa essa segunda carta aqui de Raymond e Boyd, pega o mesmo valor de número de Sommerfeld, 0,166, vai até a curva aí de L sobre D igual a 1/2, e aqui a gente tem o valor de R sobre C vezes F. Então R sobre C vezes o F é igual a 5. Para a gente calcular o valor do F é só isolar ele aqui. Então o F vai ser igual a 5 vezes C dividido por R. Ou seja, substituindo os valores, 5 vezes 0,03 vezes 10 a menos 3, né, agora passando para metro, dividido por o raio, 0,02 metros. Fazendo esse cálculo aí, eu cheguei no valor aqui para o coeficiente de atrito, igual a 0,0075. Então esse é o valor do coeficiente de atrito. Com ele a gente conseguiria calcular, por exemplo, a potência que é perdida nesse sistema por causa desse mancal, né? A potência perdida. E por último, a última carta que ele pediu para a gente utilizar aí, a carta que fornece P sobre P máximo. Então o resultado que sair dali vai ser P dividido por P máximo. Certo? Para achar então o valor dessa proporção, a gente usa o número de Sommerfeld, 0,166, a curva L sobre D igual a 1 sobre 2, e aí eu encontrei um valor para essa proporção de 0,31. Se eu quero saber o valor máximo da pressão atingida nesse sistema, é só eu pegar o P e dividir por 0,31. E lembrando que o P é 2,25 vezes 10 a 6, foi o P que a gente calculou lá atrás. Divide por 0,31, a gente chega numa pressão máxima, né? Aí é só fazer o cálculo de 7,26. Posso retomar aqui a nomenclatura utilizando o megapascal, 7,26 megapascal. Bem, para esse exercício era basicamente isso, né? Essas aqui não são todas as cartas, né? As cartas de projeto de mancal de deslizamento. A gente tem várias outras cartas. Tem carta que fornece a posição dessa pressão máxima, tem a carta que fornece a excentricidade, tem a carta que fornece o ângulo onde vai estar acontecendo essa pressão máxima. Então tem várias outras cartas, mas essas aqui são basicamente as principais que a gente vai precisar. Beleza, gente? Valeu, era isso daí.